Boa tarde a todos, que Jesus esteja sempre conosco, que nos ampare, fortaleça e nos renove em energias do bem. Agradeço esta casa que nos acolhe por mais esta oportunidade de estudo e pela confiança. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu estudo sobre o capítulo 18 do livro Nosso Lar, é o amor como alimento das almas. Nos capítulos anteriores, como já foi visto, André Luiz sai do hospital após receber a visita de sua mãe, que não morava na colônia Nosso Lar, mas em um dos planos superiores. Então, ao receber a alta, onde ele se encontrava, ele foi acolhido por Licias e convidado a ir morar em sua casa junto com sua mãe Laura e as suas irmãs, aonde ele poderia ter a vivência de um lar com oportunidades de estudo e de trabalho, e também de poder conhecer como que é viver na colônia Nosso Lar, né? Que ele tinha sido recentemente acolhido depois que saiu do umbral. Assim, André Luiz chega à casa de Licias pouco antes da oração coletiva, no crepúsculo, por volta de 18 horas, da qual ele também participou, e em seguida foi convidado a sentar-se à mesa, pois era a hora do jantar, onde foi servido um caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Mostrando-se surpreso com tais alimentos, a dona Laura, mãe do Licias, percebeu o seu espanto e começou a esclarecê-lo. Então ela fala: aqui nossas refeições são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio, é onde está localizada a residência deles, né? Não podemos abrir mão dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Gastamos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Isso, porém, disse uma das irmãs de Licias, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivemos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da União Divina, não os dispensam, mudando apenas a forma substancial. Então, como o nosso lar é uma colônia de transição e serve para que os espíritos desencarnados, vindos das regiões umbralinas, sejam socorridos e se adaptem ao mundo espiritual. A alimentação, ela é também importante e indispensável, não só para a alma, o corpo fluídico, né, o perispírito, da mesma forma que o alimento também é importante para nós encarnados. O mundo dos espíritos, ele é muito parecido com o nosso. E quando desencarnamos, levamos juntos as mesmas sensações e necessidades que temos aqui, como os nossos pensamentos, gostos, desejos, os sentimentos, os vícios e necessidades que possuímos aqui no planeta Terra. Assim, durante um bom tempo, ainda podemos conservar a necessidade da alimentação. E os alimentos oferecidos são semelhantes aos terrenos, só que menos densos. E com a evolução do ser espiritual, essa alimentação ela também evolui, se desenvolve, tornando-se até totalmente fluídica para os seres mais evoluídos. Também, logo no primeiro capítulo, quando André Luiz começa a descrever a sua vida lá no umbral, uma parte ele fala, né, que eles têm sede, que ele sente frio, sente fome. Então, são as necessidades que ele tinha, que ele também levou para lá. E enquanto encarnados, porém, ainda nós somos levados pelo prazer de comer, pela gula, pela necessidade de nosso corpo físico, e também pelo nosso estado emocional, que está diretamente ligado às formas e pensamentos. Vou dar um exemplo aqui, quando a gente está triste, alegre, não importa, às vezes a gente vai e ataca a geladeira, né, e começa a comer o que tem. Essa daí é o motivo
é a forma e pensamento que a gente coloca, né? E às vezes nem temos necessidade de comer. Vamos ali para matar alguma necessidade que está nos incomodando. E isso inclui que a gente também nem liga para a qualidade e o tipo de alimento que nós estamos ingerindo. E o alimento ele tem que ser saudável, sem excessos, porque vão poder causar danos ao nosso organismo. E, na maioria das vezes, no nosso dia a dia, estamos comendo de uma forma desregrada. E fazendo uma comparação, aqui na Terra, por exemplo, depois de um dia exaustivo de trabalho e tal, nós não nos contentamos apenas com um prato de sopa, né? Nós queremos sempre alguma coisa mais forte que sustenta. Isso que foi tentado passar ao André Luiz, a real necessidade da alimentação. Em nosso lar, em cada ministério, em cada casa, é servido um tipo de alimento, de acordo com a natureza do trabalho exercido, e existem os ministérios que já quase dispensam o alimento, onde se encontram os espíritos mais evoluídos e já, como já foi estudado, né, em outros capítulos, e eu sugiro que releiam, eles acabam se alimentando apenas da energia do sol, da respiração e da água fluidificada. E essa alimentação ela é também compatível com a necessidade dos habitantes dessas colônias, né? Então, na zona do Ministério do Auxílio, onde está a casa do Elias, eles estão vinculados à crosta terrestre, então eles lidam com as dificuldades do corpo físico, gastando grande quantidade de energia nos trabalhos em hospitais e no resgate dos necessitados no umbral, né? E por isso se alimentam mais. No Ministério da Regeneração, então, e do Auxílio, são servidos verduras, cereais, frutos e sucos. Na comunicação e no esclarecimento, são servidos grandes quantidades de frutas e sucos. No Ministério da Elevação, são sucos e concentrados, e na União Divina, em vista da superioridade espiritual, alimentam-se apenas de ar e de água. Quanto mais evoluída e sutil a dimensão, mais evoluído é o corpo do espírito e mais leve será a alimentação. E como André Luiz se mostrava ainda mais ansioso por explicações, Dona Laura ainda esclarece que essa alimentação ela não é única. E ela diz: o nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é o amor. E de quando em quando, diz ela, recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, que precisam da graxa e do óleo para funcionarem. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor seja o cibo, o alimento do universo? Então, e como que será que funcionaria essa alimentação através do amor? É o sentimento em si que alimenta o corpo, a alma? E Licias ainda acrescentou: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O que significa que, encarnados, nossa alimentação é diferente, é materialmente transitória, como disse a mãe de Licias, pedindo a ingestão de alimentos densos para nutrir e fortalecer o nosso corpo físico, como a graxa e o óleo, que são usados para o funcionamento do carro. Já o espírito, ele se nutre do sentimento do amor, e os fluidos recebidos do alimento são necessários na fase em que se encontra para a sustentação do corpo espiritual,
nessa etapa de transição pós-desencarne e a vida na espiritualidade. E a mãe de Licias ainda completou: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal são patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo e constituem solo dos alimentos para a vida em si. Quanto mais evoluídos nos tornamos, repetindo, precisaremos menos de coisas materiais, do alimento material, aprendendo que o amor é o melhor alimento. Ele é um fluido que revitaliza o ser através do afeto, de conversas salutares e a troca de bons sentimentos entre os seres encarnados. Alimenta a alma e revitaliza. Por exemplo, quando fazemos algo de bom, voltado ao bem, ajudamos aos outros, ainda que isto promova o nosso cansaço físico, nos sentimos muito bem, confortados, com uma sensação boa que nos aquece por dentro. Essa é a energia, o alimento que Dona Laura explica. O amor que preenche um vazio que muitos na atualidade sentem. O amor que, como alimento, não se aplica apenas à espiritualidade, e sim a todos os seres vivos. O amor que alimenta a alma com energia, que fortalece e que traz gratidão. E continuando com os seus ensinamentos, Dona Laura pergunta a André Luiz: não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Jesus não preceituou esses princípios, objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui um simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentar uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Aqui nós também podemos refletir um pouco. Alimentar uns aos outros como ensinou Jesus é pensar que podemos oferecer ao próximo uma parte de nossa nutrição espiritual, como quando dividimos qualquer outro alimento. E qual o tipo de alimento que eu tenho para oferecer? De que maneira nós nos alimentamos? O que nos abastece? Aqui eu estou me referindo ao alimento do nosso espírito, da nossa alma. Quantas vezes uma conversa edificante, falar de coisas positivas, mensagens de esperança, ajudar alguém, mesmo que sejam com coisas materiais, são pequenas atitudes que nos alimentam a alma, que nos faz bem, nos deixa confortados, felizes, e também assim vamos contribuindo para a construção de um mundo melhor. E por outro lado, será que estamos nos abastecendo de notícias tristes, notícias alarmantes, destruição, dores, e assim desequilibrando o nosso emocional? Precisamos fazer uma análise disso, de como estamos alimentando o nosso espírito. E é importante também analisar o que estamos oferecendo aos outros, como temos alimentado o nosso próximo, demonstrando desmotivação, apatia, doenças. Isto vai muito além, incluindo também a nossa pátria, o nosso planeta, o universo onde estamos inseridos. Como estamos alimentando as pessoas que estão à nossa volta, do ponto de vista do pensamento, o que estou vibrando por aquele coração, para aquela mente. Lembremos-nos que aquilo que damos é o que receberemos de volta. Temos uma carência de alimentar a nossa alma enquanto encarnados. Por isso temos um alto índice de suicídio, de depressão, síndrome de pânico, de solidão. Quando a gente se sente para baixo, triste, é porque estamos subnutridos espiritualmente e devemos também buscar na oração recursos para nos equilibrar e nos fortalecer. O veículo para a alimentação de nossa alma é o amor. Amai-vos uns aos outros, ensinou Jesus.
O amor é a essência divina, é universal. E o amor que nós conhecemos é egocêntrico, é egoísta. E prosseguiu Dona Laura. Quando estamos reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para o mundo espiritual, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. E com esta citação, André Luiz se recordou instintivamente as teorias do sexo, divulgadas no mundo, e amor significa sexo para a maioria das pessoas, mas isso é a pobreza da nossa linguagem. E mais uma vez, Dona Laura esclarece que o fenômeno é simplesmente sexual, é manifestação sagrada do amor universal e divino, salientando que o sexo é apenas uma das expressões do amor entre duas pessoas, ressaltando que entre casais mais espiritualizados, a permuta magnética do convívio, o carinho e a confiança fazem com que o sexo perca sua importância. Joana de Ângeles nos diz que a união sexual não pode prescindir da responsabilidade nem do enobrecimento do amor, a fim de que não se derrape na vulgaridade do instinto, dando curso a paixões dissolventes e constituindo a algema escravizadora, quando deveria ser incentivo de progresso, estímulo à felicidade e à paz. O amor é poderoso alimento para o espírito e se manifesta de diversas formas, e o ato sexual constitui pequena porcentagem. Quando, por exemplo, nós nos reunimos com pessoas queridas, ficamos por muito tempo nos alimentando de suas presenças. Esta é uma forma espontânea de magnetismo salutar, trocada mutuamente, e nem nos damos conta de que estamos nos alimentando de boas energias. O Espiritismo ele não condena ou afasta o sexo. Ele apenas educa o ser humano, esclarecendo que tal função é de extrema importância para a sua planificação pessoal, mas sem representar uma dependência exclusiva. A questão, portanto, não está em atitudes de abstinência física, como se pensou durante muitos séculos, mas em seu saudável direcionamento. E ainda sobre este tema, Judite, a irmã de Licias, acrescentou: a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, e conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir no meio da jornada. Licias lembra André Luiz que temos que estar o tempo todo com o Evangelho de Jesus no coração. Nem só de pão vive o homem. Somos todos irmãos, filhos de Deus, e devemos caminhar em direção ao amor recíproco, amando nossas almas gêmeas. São espíritos que compartilham de uma mesma frequência energética, que têm os mesmos valores, ideias, e que podem se encontrar em família, por exemplo, um irmão, um pai. E pela lei da simpatia, afinidade e fraternidade, com interesses em comum na vida, no amor e de evoluir junto. Somos espíritos únicos com nossas individualidades. Precisamos uns dos outros. Quem ama nunca fica sozinho. A solidão não existe. Joana de Ângeles nos diz que só é solitário quem não é solidário. O amor ensinado e exemplificado por Jesus vai muito além da beneficência, a caridade. Nos alimentamos da fraternidade, de compaixão, de esperança, de simpatia. Em qualquer circunstância, devemos sempre agir com amor. O amor cura.
Aqui também vou dar mais um exemplo. Quando estamos doentes, ou um filho, um pai, um amigo, e a gente se oferece, vai lá, faz uma sopinha gostosa, a canjinha da mãe, né? E a pessoa que toma, ela já logo vai se sentindo bem. Por quê? Porque depositamos ali todas as nossas vibrações de amor, de cuidado, de carinho. E muitos outros exemplos nós podemos citar também. O amor, ele tem que fazer parte de tudo que fazemos. Esse é o alimento do nosso espírito. E no decorrer da conversa, 2 amigos de Lícia chegaram e foram buscá-lo para um passeio no campo da música, onde Lícias também iria encontrar com a sua namorada. E André Luiz, ele ficou preocupado, achando que atrapalharia o passeio de todos, né? Porque ele estava lá hospedado na casa deles. Mas Dona Laura explica que não iria de qualquer maneira, pois ela está com uma neta em casa que necessita de apoio. E depois que todos saíram, Dona Laura ainda explica sorridente. Eles vão em busca do alimento. Sim, porque a arte também alimenta. O alimento a que nos referimos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo, o alimento sublime dos corações. Então, pessoal, estamos sendo convidados a compreender a real nutrição espiritual, necessária para o nosso espírito, que é o amor. O alimento físico é apenas uma necessidade material e transitória, como já falei. O amor existe dentro de cada um de nós, independente do seu grau de evolução, de seu caráter, de sua índole, e esse sentimento é que deve ser o nosso guia na nossa existência, na nossa caminhada. Em razão da importância do amor como alimento da alma, é que os benfeitores espirituais nos apresentaram a lei de justiça, amor e caridade. E ainda, para nossa reflexão e também encerrando, eu vou ler um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala da grandiosidade do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até a dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus e tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. O amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Eu espero que esse estudo possa servir para a nossa reflexão e nos ajudar na nossa transformação íntima. Obrigada pela atenção e que Jesus esteja sempre conosco.